Somar forma na casa. Biologia e Geologia, 11º ano. Vamos ver a replicação, a transcrição e a tradução. Vimos já um vídeo sobre esta temática. Este é o vídeo número 2, porque são precisas muitas perguntas, acho eu, para conseguir estabelecer bem esta temática. Vamos lá então. Classifique verdadeiras e falsas as afirmações que se seguem referentes ao processo de replicação do ADN. As novas cadeias de ADN durante a replicação começam pela extremidade 5'. Ora bem, verdade. A complementaridade faz ligar uma base púrica a uma base pirimídica. Ora bem, o que é que são bases púricas e bases pirimídicas? Ora bem, nós temos aqui as purinas e as pirimidinas. Purinas, adenina e guanina, enquanto as pirimidinas, citosina, timina e uracilo. Isto é verdade, não é? A complementaridade faz ligar uma base de purina, imagina a adenina, vai-se ligar à timina, não é? Portanto, uma purina liga-se a uma pirimidina. Os fragmentos de Okazaki são pequenas sequências de ADN complementar da cadeia da original interligadas por aminoácidos. Ora bem, os fragmentos de Okazaki têm um primer de RNA. Portanto, isto é falso. Aminoácidos não estão aqui chamados. A replicação do ADN denomina-se conservativa, pois cada uma das novas moléculas herda uma cadeia da molécula mãe original. Ora bem, não é conservativa. Esta descrição que está aqui é semi-conservativa, não é? Porque está aqui a falar de herdar uma das cadeias originais, ok? Isso seria semi-conservativa. Falso. Durante a replicação do ADN, uma guanina foi substituída na nova cadeia por uma adenina. No entanto, essa substituição não provocou qualquer alteração na sequência de aminoácidos da proteína codificada por esse gene. Essa mutação denomina-se silenciosa. Ok? 3. O mecanismo de síntese de proteínas é uma forma de expressão da informação genética contida no núcleo dos processos A e B. Desse mecanismo encontram-se descritos no esquema ao lado. Os processos A e B são, respectivamente, A, transcrição, B, tradução. Portanto, resposta D. O que existe de comum entre as moléculas referenciadas na figura com os números 3, 4 e 5? Ora bem, RNA transferência, RNA mensageiro e depois o ribossoma, que é feito por RNA ribossómico. Portanto, são todas moléculas de RNA. O número 2 representa um tal e o 8 um tal. Ora bem, número 2, ok. Temos aqui a molécula de RNA transferência que traz o aminoácido e o anticodão que se vai ligar ao codão do mRNA, ok? Portanto, o 2 é o aminoácido e o 8 é o anticodão que se vai ligar depois aqui ao codão. Um laboratório sintetizou in vitro uma molécula proteica nas mesmas condições em que essa síntese ocorre nas células, utilizando-se ribossomas de células de rato, mRNA de células de sapo, tRNA de células de coelho, aminoácidos de células bacterianas. A proteína produzida teria a sequência polipeptídica idêntica A. Sequência polipeptídica, basicamente a proteína, não é? Portanto, temos aqui o mRNA de células de sapo. Portanto, será esta. Tudo o resto é barulho, está bem? O mRNA é que dá a informação para depois se traduzir a proteína. Ok? Portanto, se é de células de sapo, este mRNA, portanto, será igual à do sapo. Tudo o resto é maquinaria que ajudam neste processo. Mas o que importa aqui é o mRNA que tem informação sobre células de sapo. Durante a transcrição da informação genética ocorre transcrição. Intervenção da RNA polimerase. Sim. A formação de péptidos simples. Não. Isto é já na tradução. A intervenção dos ribossomas. Também é na tradução. A adição de nucleótidos de timina. Ora bem, timina não existe aqui na transcrição. Não vamos adicionar timina. São uracilos, não é? Portanto, aqui a resposta certa é A. Uracilos porquê? Porque o uracilo está presente no RNA, está bem? No DNA não está presente, o DNA está na timina, portanto, isto aqui, aliás, a timina está no DNA, portanto, aqui refere-se aqui à replicação e não à transcrição. Portanto, isto aqui
é falso, não é verdade. As enzimas que intervêm na duplicação do material genético são as duplicação, portanto, do material genético, portanto, isto é replicação. Replicação tem que ser uma DNA, ou a hidrolase ou polimerase. Neste caso tem que ser a polimerase, como o nome indica, está a constituir um polímero e o material, o ácido nucleico correspondente, que é o DNA, é um polímero, ok? A RNA polimerase está na transcrição, como nós vimos aqui. Nas células procarióticas, ao contrário do que acontece nas células eucarióticas, o processamento conduz à formação de mRNA. O processamento não existe nas células procarióticas. A tradução ocorre em ribossomas. O alongamento conduz à formação de moléculas polipeptídicas. Não. E a transcrição ocorre no citoplasma. A transcrição ocorre no citoplasma, porque nas células procarióticas não há núcleo, portanto o material genético está todo disperso no citoplasma. A presença de auxinas no citoplasma das células vegetais ativa a expressão do gene que codifica a proteína membrar H+ATPase, desencadeando primeiro a... Ora bem, estou aqui a perguntar qual é o primeiro passo para expressar a proteína membranar H+ATPase. E o primeiro passo, tendo em conta isto, tradução, transcrição, remoção de exões, já é depois da transcrição, migração do mRNA, já está o mRNA funcional, já é depois da remoção. Portanto, aqui o primeiro passo será a transcrição dos nucleótidos do gene para a H+ATPase, ok? A análise feita a um segmento de uma molécula de DNA, dupla cadeia polinucleotídica, responsável pela síntese de uma proteína, revelou a existência da mesma de 100 moléculas de timina. A mesma análise ao pré-mRNA, a partir desse segmento de DNA, mostrou a existência no mesmo 210 moléculas de guanina e 140 citosina. Sabe-se que a síntese desta proteína não envolve o processamento do mRNA. Okay? Portanto, nós temos 100 timina e depois no mRNA, ou seja, 100 numa dessas cadeias, e depois temos no mRNA 210 de guanina e 140 citosina. E sabemos que estas guaninas tiveram-se que ligar a citosinas do DNA, certo? E que estas citosinas tiveram-se que ligar a guaninas do DNA. Portanto, no fundo, temos 100 timina, 210 de citosina e 140 de guanina, porque isto troca, não é? Porque isto é o pré-mRNA, isto é o RNA, isto aqui estamos a falar do DNA, portanto, troca pelo emparelhamento das bases. Guanina liga-se à citosina liga-se à guanina. Mas isso não é importante, o que interessa aqui é 100 mais 210 mais 140, que dá 450. Isto só numa cadeia. Como aqui temos uma cadeia, uma dupla cadeia polinucleotídica, temos de multiplicar por 2, portanto dá 900 nucleótidos. O processamento consiste na remoção de sequências de RNA denominadas tal e dá-se do núcleo e dá-se tal do núcleo da célula. Ok? O que é removido são os intrões, está bem? E dá-se dentro do núcleo da célula, está bem? O processamento. Só depois é que o RNA, quando está funcional, que é o RNA mensageiro, é que sai para fora do núcleo, para o citoplasma. 6.3. A tal do mRNA ocorre no ribossoma, que se desloca da extremidade tal. Ora bem, deve ser o mRNA no ribossoma, tem que ser a tradução, não é? Portanto, tradução e dá-se o que desloca de 5' para 3', ok? Cada tal do RNA transferência corresponde a um determinado tal transportado por essa molécula. Nós sabemos, e vimos ainda nesta aula, que o RNA transferência transporta o anticodão e o aminoácido. Ok? Portanto, já disse aqui a resposta, tendo em conta as hipóteses que estão aqui. Cada anticodão do RNA transferência corresponde a um determinado aminoácido transportado por essa molécula. Ok? Numa das extremidades está o anticodão, noutra extremidade está o aminoácido que corresponde àquele anticodão, não é? 7. Uma das estratégias utilizadas por plantas como as leguminosas, depois vocês podem passar à frente isto, está bem? No entanto, eu vou ler. Na defesa de afídeos é a síntese de substâncias tóxicas. Estes metabolitos secundários, quando hidrossolúveis, são armazenados pelas plantas em vacúolos. Um exemplo de um metabolito secundário é o aminoácido L-canavanina, que se acumula sobretudo em sementes e que é estruturalmente semelhante ao aminoácido L-arginina.
não é incorporado nas proteínas. Os organismos que consomem as sementes podem incorporar o aminoácido nas suas proteínas, no lugar da L-arginina, pois a enzima responsável pela ligação do aminoácido ao tRNA não reconhece a diferença. Alguns insetos, no entanto, desenvolveram estratégias de defesa, pois conseguem metabolizar eficientemente estas moléculas em seu benefício ou evitar a sua incorporação nas proteínas. Notas: afídeos, insetos que se alimentam da seiva das plantas, metabolitos secundários, metabolitos que não são necessários para processos celulares essenciais. Isto basicamente foi retirado do exame, ok? Portanto, aqui estão perguntas relativamente a este texto. Os tRNA que transportam L-canavanina e L-arginina têm... Ora bem, os tRNA, tendo em conta as opções aqui, diferentes tipos de estruturas, não... E não têm os mesmos codões, né? Porque os tRNA não transportam codões. Eles transportam anticodões. Portanto, aqui a resposta é muito simples. Transportam os mesmos anticodões. Nós vimos, é claro, que eles se confundem, não é? Portanto, nós vimos aqui o que transporta os mesmos anticodões. Refira a etapa da síntese proteica em que poderá ocorrer a incorporação da N-canavanina. Síntese proteica, incorporação de um aminoácido, portanto, só pode ser na tradução. A incorporação da N-canavanina em polipéptidos pelos insetos originará proteínas que não podem incluir a L-arginina, proteínas com uma estrutura modificada, proteínas com maior número de aminoácidos, proteínas idênticas às proteínas com L-arginina. Ora bem, idênticas nunca são, porque os aminoácidos foram trocados, não é? Portanto, aqui, com maior número de aminoácidos também não, porque há uma troca, não há um acrescento. Portanto, aqui só poderá ser proteínas com uma estrutura modificada, porque retirou-se o tal aminoácido substituindo por outro, ok? E pode ter grandes implicações só por substituir um aminoácido na estrutura da proteína, está bem? Rapaziada, vocês têm aqui vários exercícios feitos e resolvidos. Uma questão de colocarem os vossos comentários e dúvidas que vocês tenham, já sabem, partilhem com a vossa malta, porque podem precisar, ok? Até uma próxima.